Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Na sequência de nossa série de pequenas devocionais, hoje nós iniciaremos o capítulo 2 de Filipenses, lendo os 2 primeiros versículos. Acompanhe conosco essa leitura. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que Paulo realmente está querendo dizer aqui não é que estas coisas faltam a eles, mas para que eles se lembre que se há exortação em Cristo, e esse termo exortação, ele também pode ser traduzido como consolação ou conforto, ou seja, apesar das dificuldades que nós enfrentamos nos nossos dias, nós temos o conforto, o afeto em Cristo Jesus. Ele diz ainda, alguma consolação de amor, você pode olhar para Cristo e se sentir consolado pela vitória dele na cruz. Você pode usufruir da comunhão com o Espírito e você tem o mais profundo sentimento de afeto e misericórdia da parte de Cristo. Isso deve fazer com que você seja grato e demonstre também esse mesmo amor aos demais irmãos da igreja. Aqui nós vamos ver muito claramente a pouca ansiedade ou controle emocional da parte de Paulo. Diante de toda a situação que ele estava enfrentando, suas prisões, a sua possibilidade de morte, mesmo assim ele fala de sua alegria. Isso demonstra que ele não estava preocupado com o que estava acontecendo propriamente com ele, com o que poderia acontecer com ele, mas a alegria dele estava no bem-estar da igreja, se a igreja está caminhando bem, se ela está em boa condição. Esse é o pensamento de Paulo e o que traz alegria ao apóstolo. E ele comenta aqui para que aqueles irmãos vivam de maneira unânime, pensando da mesma forma. Meus irmãos, infelizmente o que nós vemos muitas vezes são discussões e pensamentos diversos na igreja. Hendricks, comentando esse texto, ele vai dizer: que espetáculo lamentável ofereciam os crentes ao mundo, atacando uns aos outros ou falando mal uns dos outros. Assim, seu crescimento espiritual é retardado e seu testemunho perante o mundo é enfraquecido. E no mesmo sentido, Calvino diz: Paulo roga para que por todos os meios, que os filipenses nutram mutualmente a harmonia entre si, para que, em caso de se dilacerarem por contendas domésticas, não se exponham aos embutes dos falsos apóstolos, pois quando há desacordo, invariavelmente há também uma porta amplamente aberta para Satanás difundir doutrinas ímpias, enquanto que permanecer em harmonia é o melhor baluarte para repeli-las. Aqui nós vamos lembrar do salmista de Davi dizendo: como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. É ali que ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós também vamos lembrar de Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, na igreja do primeiro século, quando ele relata o modo como aquela igreja vivia. Ele diz: todos os que creram estavam juntos e tinham
tudo em comum. Depois ainda diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós precisamos viver de maneira unidas, unânimes, com um só pensamento: glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a nossa vida, o nosso dia a dia traga um bom testemunho na sociedade, que nós possamos testemunhar com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e jamais ser motivos de escândalo para aqueles que estão nos observando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.